transformar, ninguém quer, porque é sair da zona de conforto, é alcançar mudanças, é modificar, é descobrir o que está dando errado, o que precisa ser acertado, o que é preciso fazer para acertar, e para alcançar alguma mudança, vai mexer em alguns mecanismos que muitas vezes muitos não querem que seja mexido. E por isso que a liderança transformadora, ela confronta, ela causa impactos, não é? Ela tem alguns pilares, eu coloquei ali até nesse triângulo. Primeiro, a identificação. E identificação é algo importantíssimo na liderança transformadora. Por quê? Porque eu tenho que identificar o que está precisando ser alterado. Eu tenho que identificar aonde estou, como estou e onde quero chegar. Eu tenho que identificar, será que estou certo? E o que fazer para mim alcançar esse termo, essa exatidão de ser certo, de estar certo? Então, identificar a mudança, identificar o que precisa ser feito, identificar o resultado que quero obter. É uma identificação, é um questionamento que o líder ou a liderança transformadora faz quando inicia um projeto, quando inicia o trabalho de liderar. Também visão. Qual é a visão? Qual é o ideal? Porque visão é ideal. Na área gerencial e de liderança, visão não é olhar, visão é ideal. Qual é ideal? Qual é o projeto? Qual é o plano? Então, a minha visão é uma visão holística, ou a minha visão é uma visão centrada, ou a minha visão é uma visão plural, ou é uma visão global. Qual é a visão que eu quero obter? Qual é o projeto, qual é o plano, qual é o ideal da minha empresa, da minha organização, da minha equipe? E aí nós aqui como obreiros da igreja, do departamento, da liderança de ministério ou da liderança de um grupo de jovens, um departamento, enfim, não é? Nós hoje temos a departamentalização, então, a igreja em departamentos, que é ali o departamento de jovens, que aqui nós temos o termo conectados, o departamento de adolescentes, que aí temos o adocas, o departamento de senhores, que aí temos o varões, o departamento de senhoras, que tem algum termo específico? Não, não é departamento de senhoras. E departamento de música, os levitas, que até esse termo levitas para músico não é muito apropriado, porque levita lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, era aquele que não é, fazia o serviço que ninguém queria fazer. E também aí temos os departamentos e temos o ministério. Então a igreja tem aquele que atua na área de zelar, na área de limpeza, enfim, nas áreas burocráticas, secretaria, tesouraria. Mas cada um é uma equipe, cada um é uma liderança, cada um é um departamento que tem pessoas. E aí, dentro desse departamento, tem ideais. Dentro desse departamento, tem projetos. No corpo, na igreja, tem ideais, tem projetos. No coletivo, tem visão de alcançar uma meta, de alcançar um projeto, um ideal, uma conquista, uma amplitude de ações. Vamos construir um templo. Vamos formar
uma banda ou vamos desenvolver aí uma conferência, tem ideais. Depois também tem a execução, porque o líder transformador tem um desafio, que é executar. Porque a execução é uma ponte. Por que a execução é uma ponte? Porque, irmãos, teoria é muito bonita. É só ler, escrever e absorver. Mas prática é diferente. E a grande ponte da liderança transformadora é justamente desfragmentar a teoria e tornar-se uma liderança empírica. O que é empírico? Empírico vem de empirismo, que quer dizer praticidade, experiência, ação, intervenção. Então, automaticamente, o líder transformador, ele tem o desafio de executar algo que é teórico, mas que ele agora vai tornar-se prático, que ele agora vai entrar no campo da prática. E quando entra no campo da prática, ele tem que discutir, ele tem que ouvir o outro, ouvir as ideias, abrir o espaço do debate, abrir o espaço do questionamento, abrir o espaço das possibilidades. Nós não podemos pensar que o líder transformador é aquele líder que só impõe. Não, o líder transformador é aquele líder que ele está ali para pensar: eu tenho expoentes à minha frente, eu tenho potenciais à minha frente, eu tenho talentos à minha frente, e eu quero estimulá-los, eu quero influenciá-los, eu quero gerir de uma forma emotiva, trabalhar com as emoções, despir alguns egos, porque tem muitas pessoas que vão para uma equipe de liderança muito egocêntricas, né? E então vamos despir alguns egos, vamos tirar algumas questões que nos impedem de interagir, de nos despojar da timidez, nos despojar muitas vezes do trabalho coletivo, que muitas vezes muitas pessoas querem dizer só singular, só eu, está só centrado em mim. Não! Está centrado no coletivo. O líder não é uma ilha, pense isso, guarde isso. Você é um oceano, então deixe os mares, as águas que estão aí na sua equipe também participarem, também opinarem, também multiplicarem e serem águas que venham trazer um grande desenvolvimento e tornarem-se afluentes, né? Tornarem-se geradores de outras ideias, outros projetos muito maiores do que você possa imaginar. Então essa é a grande, vamos dizer assim, perspectiva, o grande impulso que traz a liderança transformadora. O líder transformador, o que ele faz? O que precisa fazer? Como ser um líder transformador? Primeiro, gerar um sonho. O líder transformador, ele gera o sonho. Foi te entregue uma liderança sobre qualquer área. Primeira coisa que eu vou fazer: gerar o sonho. Sonha e sonhe com o projeto que foi te entregue para liderar. Foi me entregue para liderar o departamento de música. Sonhe com a música. Sonhe com quem você quer alcançar com esse departamento. Sonhe com quem você quer conquistar com essa responsabilidade. E busque
tornar o sonho a realidade. Busque tornar o sonho, que muitas vezes é fictivo, é uma ficção, é um momento de, sabe, muitas vezes até que você flutua aí nas ideias, mas tente fazer como fez um grande filósofo chamado Jen, que ele disse: muitos pensam, por quê? Eu sonho e pergunto, por que não? Muitos perguntam, mas por quê? Eu pergunto, por que não? E por que não alcançar? E por que não tornar-se real? E por que não sonhar e realizar o sonho? Aí está um homem que sonhou, porque estava lá no... E vamos entrar um pouquinho então lá, agora, no líder, no sonhador, Martinho Lutero. Porque estava onde? Estava ali justamente naquele local que era totalmente contraditório, num convento, não é? No convento, e estava também num colégio, preparando-se para desenvolver uma carreira de advogado, que esse era o sonho do seu pai, na faculdade, e de repente ele diz: sabe uma coisa? Estou saindo, porque eu tive um sonho. Que sonho? Vou ser um padre. E aí ele entra no seminário, e aí ele começa lá em Wittenberg a se aprofundar nas escrituras, e um dia ele tem um outro sonho. Qual sonho? Mudar um dogma, mudar um conceito, mudar uma estrutura que tinha séculos e séculos e séculos errado. E aí ele pensa assim: eu tenho que mudar, eu tenho que modificar. E aí tornar-se sonho uma realidade foi um desafio, mas foi esse desafio, foi essa audácia e essa impetuosidade em transformar e sonhar e tornar o sonho realidade que gerou a Reforma Protestante. Então você pode fazer grandes obras, pode tornar-se um expoente, pode. Martin Luther King sonhou e alcançou. O maior líder que gerou o maior movimento da face da terra, que tem o maior índice de pessoas na face da terra, e que foi o personagem central do livro de James Hunter, ele gerou você, ele sonhou com você, e por isso você está aqui. E esse líder, Jesus, sonhou com você, e você está aqui. Então, o sonho, gere ele, e dê à luz esse sonho, deixe ele nascer. Depois, todo líder transformador tem que observar. Tem muitas pessoas que têm uma falha muito grande, não sabem observar. Seja observador, tenha um olhar amplo, de 360 graus, né? Que nem o olhar da coruja, né? Tenha um olhar amplo, visualize, observe cada um membro da sua equipe, observe o espaço da sua equipe, observe o alvo da sua equipe, observe o sistema em que está inserida a sua equipe, o contexto em que a equipe está inserida. Observe. E quem observa alcança a cautela. Então aprende a ser cauteloso. Quem observa
ele alcança uma percepção, ele gera uma perspectiva. Também, ouse mudar. O líder transformador, ele tem que ousar mudar. E eu digo ousar porque mudar é a ação que vem acompanhada de uma ousadia. E muitas vezes mudanças geram impactos. Mudanças muitas vezes geram confrontos. Mudanças muitas vezes vão mexer com alguma zona de conforto de alguém que estacionou. Ah, eu sou assim, alcancei assim, fiquei assim e assim vou morrer. Mas não é assim que temos que agir. E aí o líder transformador, ele está ousando mudar uma peça que precisa ser mudada. Mudar um projeto que está sendo executado às vezes, que não está dando certo. Mudar um vocabulário, ou uma terminologia, ou uma aplicabilidade que você está desenvolvendo que não tem funcionado. E aí é preciso mudar, ousar mudar. Além de ousar mudar, explorar recursos. O líder transformador explora recursos. Mas que recursos? Recursos humanos. Equipe tem no mínimo 3 pessoas, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20. E cada um é um recurso humano que você tem à frente. E recurso humano com potencial, e recurso humano com talentos, e recurso humano com dons espirituais. E aí está a grande diferença da igreja, hein? Olha a diferença da liderança secular para a liderança espiritual. A liderança secular trabalha só com potenciais. Os recursos humanos têm potenciais, nós não. Os nossos recursos humanos têm potenciais, nossos recursos humanos têm frutos do Espírito, nossos recursos humanos têm dons, e nossos recursos humanos têm intimidade com Deus. Então, olha aí a equipe que você está à sua frente. Será que você não pode crescer? Será que você não pode conquistar? Será que você não pode dar um passo além do que você está pensando? Você está trabalhando com recursos que são recursos humanos, mas são recursos humanos que têm a espiritualidade. Tem uma outra dimensão. Vocês podem crescer, vocês podem avançar juntos, porque existe um vínculo maior que existe um vínculo numa empresa. Os recursos humanos da sua equipe na igreja, existe um vínculo. Qual vínculo? Primeiro, o vínculo do amor fraternal. Segundo, o vínculo da cruz do Calvário. E terceiro, o vínculo de ser filhos do mesmo Pai. Então, não tem por que a sua equipe dar errado. E se sua equipe está dando errado, alguma coisa está errada. Tem líderes que eles falam assim: a minha equipe é um fracasso. A minha equipe não dá certo. E aí eu pergunto: mas quem é o líder? O líder sou eu. Então você que não dá certo. Você que é o fracasso. Não é isso? Saber motivar. O líder transformador, ele sabe motivar. Gondry, que trabalha muito com a questão da emotividade, com a liderança emocional, ele vai dizer que cada um ser, ou cada componente de uma equipe, ele tem emoções. E o líder tem que descobrir justamente o fator X da emocionalidade de cada um
para explorar essas emoções em pontos favoráveis. As emoções, essa emotividade que todos nós temos, ela tem um ponto ruim, negativo, que muitas vezes leva nós a sermos muito sentimental, muito sensitivos, muito cheios de dodói, né? Mas também tem um ponto positivo, que aí é o ponto que muitos líderes usam de dar aquele impulso maior, de levar a pessoa a alcançar. E existem alguns líderes que trabalham numa zona muito alta de estresse, porque descobriram que a emotividade, ela só vai trazer resultado a partir de uma grande porcentagem de pressão. Tem muitas empresas que alcançam resultados porque chegam com o funcionário ou chegam para o líder da equipe, para a equipe, e imprimem uma pressão tão grande, um alvo tão grande, uma meta tão grande de conquistar em um espaço pequeno de tempo, porque sabe, porque assim eu vou explorar os potenciais, eu vou explorar as capacidades, eu vou gerar ele, vou levar ele a trabalhar num ápice de estresse que vai resultar no crescimento e no desenvolvimento do nosso objetivo. Por isso que tem muitas pessoas que trabalham em banco ou trabalham em uma empresa de recursos humanos que tem uma meta. E essa meta às vezes é uma meta muito arrojada, por quê? Porque sabe o líder que quanto mais eu imprimir meta e cobrar, mais a equipe cresce, mais a equipe avança. E aí eu trago para a igreja e não é diferente. Porque a igreja não é uma organização, mas é um organismo. O próprio apóstolo Paulo fala que nós somos um organismo, né? E em todo organismo, para funcionar, precisa de quê? De cuidados. Sim, precisa. Mas muito mais de exercícios, muito mais de atividade. Então, quanto mais atividade, mais o organismo que eu tenho vai ser saudável. Eu canso muito, eu fadigo. Não, irmão, cansa, fadiga, porque você ainda não colocou o seu corpo, o seu organismo, para ser um organismo de movimento. Eu estou velhinho aqui, mas ainda corro ainda. Estou velhinho, mas ainda faço minha flexão aqui, ó. Por quê? Porque é isso, irmão. Você não estacionou no tempo, e nem o tempo estacionou em você. Amém? Amém. Palestra é difícil, né, irmãos? Porque não tem movimento, né? Mas essa palestra vai mudar a sua vida essa noite. Amém. Vamos em frente. Influência, disciplina e serviço. 3 partículas, 3 alicerces, 3 colunas da liderança transformadora. 3 caminhos a serem percorridos pelo líder transformador. 3 vertentes a serem exploradas pelo líder transformador. Muito bem. Então, vamos lá. O que é influência? Para mim, influência é a capacidade inata. O que é uma capacidade inata? Particular, peculiar de cada um, que já está dentro da minha personalidade, dentro do meu caráter, por isso que é inata, que eu tenho de levar ou de conduzir as pessoas ou aqueles que trabalham comigo a cumprirem, a desenvolverem, a obterem o que eu quero. Então a influência é a capacidade que eu tenho de convencer as pessoas que estão comigo a alcançar o que eu quero que elas alcancem.
a fazer o que eu quero que elas façam. Com argumentação, com modelo, com exemplo, com impulso, com estímulo, com o que eu preciso fazer para influenciar, para trazer as pessoas para dentro do que eu quero que elas alcancem. Então, primeira questão de um líder da influência, ou a primeira ação da influência é multiplicar. Eu tenho que pensar que na minha liderança eu tenho que ser um multiplicador. Multiplicar a minha ideia, multiplicar os meus sonhos, e multiplicar é justamente levar esse projeto, esse ideal, essas ideias a se expandirem, a multidimensionar, a uma dimensão infinita, tá? Então eu tenho que ser um líder multiplicador, que aprenda a multiplicar, porque a multiplicação ela é justamente de difusão, de difundir, de expandir, de ampliar. Outra ação, ou verbo, orientar. E orientar vem de uma ação muito importante na liderança, que é o mentor. O que é o mentor? O mentor é aquele que tem a responsabilidade de desenvolver uma mentoria. O que é uma mentoria? É conduzir as pessoas, orientando elas para que elas se tornem iguais ou semelhantes ao que você quer que elas sejam. Você sonha e você programa cada um da sua equipe para o que você quer que ele alcance, o que ele seja. E aí você vai ser o mentor. Você vai ser aquele que vai desenvolver essa orientação, essa mentoria, para que ele alcance o que você quer que ele alcance. Você vai orientar ele, você vai imprimir nele anseios, ideais, ações, concepções de mundo, para que ele venha a tornar-se o que você como líder quer que ele torne. Eu tenho um obreiro, e o que eu quero que esse obreiro seja? Então eu vou ser o mentor dele, para tornar ele como eu quero. Existe um termo, que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com ele, mas eu já vou dar uma introduçãozinha, que é o termo Talmud. Talmud é um termo hebraico, que é dado para discípulo. Então, o mentor, ele é justamente o rabino desses talmidins. Depois você vai saber o que é um talmidim, daqui a pouco. E essa noite eu acredito que todos vão sair daqui querendo ser talmidim. Nós vamos em frente. Eu vou em alguns lugares e quando eu trabalho esse termo talmidim, chega no final da noite, eu sou um talmidim. Porque aí se descobre o que é ser talmidim. Mas não é tão fácil também. Talmidim tem uns pesos pela frente aí. Muito bem. Orientar, já falamos. Motivar. A ação de motivar alguém. Todo líder transformador ele tem que ser um motivador. Irmão, não existe ninguém difícil de trabalhar. Não existe ninguém que seja alguém que não tenha sequer potencial ou talento para você descobrir. Não desista dessa pessoa, motive ela, estimule ela, influencie ela, descubra o que nunca ninguém descobriu. Descubra o que nunca ninguém descobriu.
Seja um Barnabé. Porque se não tivesse um Barnabé, quem seria Paulo? Barnabé acreditou, esse aí tem potencial. Acredite que aquele que você menos quer ou pensa que ele tem, é o que mais tem. Depende de você potencializar ele e imprimir uma motivação. Fazer um trabalho motivacional. Sabe como que você é um líder transformador que motiva? Você chega dando um riso. Aprenda a sorrir, irmão. Aprenda a cumprimentar. Aprenda a sentir as dores e as alegrias da tua liderança e dos teus liderados, que aí você vai aprender a motivar, chorar com os que choram e rir com os que sorriem. Modelar. Esse termo modelar, eu gosto sempre de usar o termo que é usado nas Escrituras Sagradas, que é o termo topos. No original grego, topos é utilizado na carta aos Hebreus por sombras, né? As sombras daquilo que haveremos de ser. Sombra é o mesmo que tipo, modelo, exemplo e padrão. O termo topos ele é um termo aplicado para tipo, para modelo, para padrão, para exemplo, para sombras. Porque um tipo é justamente um padrão, um exemplo. Então, tipo de Cristo, Isaac é um tipo de Cristo. Por quê? Porque alguma particularidade de Isaac foi e pode ser comparada com o que aconteceu com a vida de Cristo. Então, ele torna-se um padrão, um expoente, né? Então, todos nós temos que pensar que nós somos padrões, nós somos modelos, exemplos. E qual é o exemplo que você está dando? Qual o modelo que você está passando? Qual é a sua sombra? Será que a sua sombra é positiva? Será que o seu modelo está influenciando? Então, o líder transformador tem que ser um modelo para a sua equipe. Tem muitas empresas de grandes potenciais e de grandes expoentes que elas fazem dos seus líderes comecem sendo o menor dos funcionários e faz o funcionário passar por todos os cargos, de atividades e funções da empresa até ele chegar ao grau de gerente. Porque aí compreende que ele só vai ser um bom gerente, ele só vai ser um bom líder, ele só vai ser um bom administrador depois que ele conhecer todo o desenvolvimento da empresa. E o bom pastor, ele é um bom diácono, é um bom cooperador, ele é um bom zelador, ele é um bom músico, ele é um bom porteiro, ele é um bom qualquer que seja atividade. Por quê? Porque compreende-se que o bom pastor já tenha passado por todas as atividades eclesiásticas na igreja. Para conhecer, para crescer junto com a igreja, para desenvolver junto com a igreja. Então, justamente isso é modelar. E modelar é também eu imprimir o meu modelo numa pessoa até que ela se torne igual a mim. Até que ela se torne igual ao que eu almejo que ela seja. Vou modelando como uma massa, como Jeremias, lá no Jeremias capítulo 18, fala justamente daquele que vai fazer, do artesão que vai construir um vaso, do oleiro que vai construir um vaso. Então, eu vou moldar aquele barro, vou moldar aquela massa, até tornar ela a peça que eu quero que ela se torne. Então, você também, como líder, tem que modelar a sua equipe. A partir de você como modelo,
a partir de você como padrão, a partir de você como exemplo, a partir de você como referência da equipe. Depois eu vou abrir aí 30 minutos de debate. Eu gosto desse debate. Mas nós vamos, primeiro vou expor aqui a palestra, depois aí vamos entrar no debate. Para as perguntas, para os questionamentos, para a difusão de ideias. Platão diz que, ele usou até uma expressão assim. O que Platão quis dizer com isso? Que ideias é como um flexionar de mãos, multiplicam-se a cada segundo. Então nós vamos depois multiplicar ideias. Amém? Vamos em frente. Disciplina. Agora vem o Talmidim. Discípulo. O termo Talmidim, que é um termo usado para discípulo no Antigo Testamento, lá nos traz uma ideia de um contexto de aluno, de aprendiz. Na cultura hebraica, a criança de 0 até 8 anos, ela aprendia em casa, e o pai e a mãe eram os seus mestres. Quando ele completava 8 anos, até aos 14, ele ia ficar aos pés de um rabino. E o rabino ia instruir ele. Isso numa praça, ou num terreno de uma casa, ou em qualquer local. Em público, ele reunia crianças de 8 a 14 e instruía elas na lei do Senhor, na Torá. Quando essas crianças, só os jovens, só os homens, tornavam-se com 14 anos, ele escolhia os melhores, fazia uma seleção dos melhores, e separava esses melhores, e denominava eles talmidim. Por quê? Porque a partir de hoje, eles seriam aprendizes, seguidores, e tinha uma filosofia, uma ideologia que tinha que ter o Talmidim. Qual que era? Eu vou andar tanto seguindo os pés e as pisadas do meu mestre, até que a poeira dos pés dele absorva em mim e eu me torne igual a ele. Ou seja, eu vou seguir tanto e vou me identificar tanto com ele, até que eu venha ficar igual a ele. Então, Paulo, por exemplo, foi um Talmidim. De quem? De Gamaliel. E Paulo, mais tarde, tornou-se um Talmidim de quem, irmãos? De quem? De Cristo. Por que ele disse lá nas suas cartas? Seja um imitador, como eu sou de Cristo. Então, não é que você vai imitar a verbologia ou a expressão que estava utilizando Paulo ali, não era de imitar ou de ser um imitador, mas sim de se espelhar, de se identificar tanto com o seu mestre, até tornar igual a ele. Então o Talmidim gera intimidade. Talmidim gera conhecer, descobrir, seguir, andar, comer do mesmo pão, amassar a mesma farinha. E você é um discipulador. Na sua equipe tem discípulos. De quem? De você. E você, como líder, tem que aprender a discipular. Tem que aprender a gerar talmidins. E talmidins são discípulos que vão trazer resultados. São discípulos que vão se tornar expoentes a partir do momento que eu, como líder, como discipulador, como rabino, como mestre, venha saber como conduzir eles para ser igual a mim. Mas para que eles sejam igual a mim, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser referência, eu tenho que ser o modelo. Vamos em frente. Disciplina.
Muitas pessoas pensam que disciplina é correção, que disciplina é rigor. Não. Disciplina quer dizer determinação. Disciplina quer dizer superação. Mas começa lá no ponto X, ou no princípio da seta, ou dessa flecha, com o rigor. E o que é ser rigoroso? Aquele que está seguindo uma disciplina, ou que ele tem uma disciplina para alcançar um ideal, ele tem rigor consigo mesmo. Ele se cobra. É se cobrar. Se autocobrar. Impor sobre si um ideal, uma meta e uma responsabilidade, cobrar. Se autocobrar, ser quase um perfeccionista. Sabe aquele líder que é perfeccionista, que ele luta para alcançar uma perfeição no seu objetivo? Então, eu imprimo um rigor, uma cobrança até alcançar esse objetivo. É que nem um atleta de Olimpíada. Ele treina e imprime ali um rigorismo no seu treinamento até que ele alcance. Ele leva o seu corpo à superação para alcançar o resultado. Então, para isso requer o quê? Determinação. Ninguém que vai conquistar um espaço, ele não tem que ser uma pessoa determinada, irmãos. Só conquista espaço quem é determinado. Só conquista espaço quem é determinado. Irmãos, eu aqui, com 14 anos de idade, tirava muito zero, muita nota baixa. Teve um tempo até que eu tinha um apelido na sala de aula. Quando eu chegava, o pessoal falava assim: o zero chegou. Aí um dia, o zero achou um livro no chão, lá em Porto Alegre, e o livro era de Mário Quintana. E o zero já sabia ler, né? Com 14 anos, reprovava, mas sabia ler. Ousou ler o livro e se apaixonou pelo livro e pela leitura. E aí começou a comer livros, não de comer, mas de ler. E não parou mais. E aí o zero chegou onde está hoje. Por quê? Porque teve determinação. Eu vou chegar lá. Sou zero, mas posso ser 10. Eu vou mudar essa história. Eu não sei matemática, mas eu vou me tornar um físico. Como? Estudando. Como? Buscando. Como? Indo à fonte. Mergulhando. Então, irmãos, mergulhe. Então, vá. Então, busque. Então, explore. E para isso tem que ter determinação. Eu leio a Bíblia uma vez por ano. Pode ler 5? Pode. Tranquilo. Só ler 18 capítulos por dia. E eu já consegui, pela misericórdia de Deus, ler ela todinha em um mês. O que é isso? Determinação. Determinação. Vou e alcanço. E é isso que um líder tem que imprimir. Eu vou e a equipe vai alcançar. É isso que o líder transformador tem que ter. Eu tenho essa disciplina, esse ideal, e eu vou comprar de mim mesmo. É isso. Vamos em frente. Então, determinação é autoavaliação e cobrança. Disciplina é isso. É meu autoavaliando. Estou como estou. Como eu vou e aonde eu quero chegar. Onde estou, como estou e aonde eu quero chegar. É uma autoavaliação que eu tenho que fazer todo dia. Onde estou? Como eu estou? Aonde?
eu estou, e aonde quero eu chegar, e o que fazer para chegar. E saiba que não existe impossível, não. Por quê? Porque você é filho do Deus do impossível, então não existe impossível, irmão. Existe impossível? Existe impossível para aquele que não tem fé. Para aquele que tem fé não existe impossível. Não existe. Mas tem que ter cobrança. E pastor que cobra, ele ama a igreja. O líder que cobra, ama a equipe. Então, eu penso que aqui hoje todos são vocacionados a serem líderes. Que exército grande de líderes aqui, ó. E começa a pensar hoje, eu vou me cobrar. Eu vou me autoavaliar. Eu vou imprimir em mim uma busca pela excelência. E se eu sou 0, eu quero ser 10. Amém? Amém. Não faço que nem eu que começou com 14. Mas ainda bem que comecei, né, irmãos? E eu acho que não tivesse começado. Líder, servidor, serviço. James Hunter foi um grande escritor, porque ele idealizou a sua obra na pessoa magnífica de Jesus Cristo. E James Hunter copia os passos de Jesus, as ações de Jesus, para comparar Jesus ao verdadeiro modelo de uma liderança bem-sucedida. Liderança bem-sucedida porque ele influenciou 12. Ele motivou esses 12, preparou os 12 em 3 anos, sem sala de aula, sem quadro, sem PowerPoint, sem notebook, sem Google, sem internet, mas com 5 fatores. Intimidade. Ele conhecia eles e eles conheciam a ele. Segundo fator, comunicação. Ele sabia comunicar-se e comunicava na língua deles, por isso usou a língua ou a figura de linguagem denominada parábola, que era sua metodologia de ensino, era parábola. Terceiro, o líder Jesus, ele influenciou, sendo ele o padrão, sendo ele o exemplo, sendo ele a referência. O líder Jesus amava a equipe e a equipe o amava. O líder Jesus cobrava resultado.